Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à live da Igreja Presbiteriana de Vilanópolis. Nós estamos numa semana missionária, como nós sabemos, agosto é o mês de missões e nós queremos convidar você e sua família para acompanhar conosco. Iniciamos ontem um momento missionário com o pastor Anderson, que está em vias de ir para Portugal, e hoje nós temos a oportunidade de ouvir o missionário Benilton. O Benilton esteve aqui na nossa igreja em agosto de 2017, ele trabalha na Albânia e tem uma palavra de Deus ao nosso coração. É importante que a igreja se envolva com missões, afinal é cumprir o ID de Jesus. Vamos acompanhar toda a mensagem, orar pelo Benilton e família, para que Deus muito o abençoe no trabalho da Albânia. Lembre-se, ir, orar e contribuir. Esta é a tríade missionária da igreja. Esta precisa ser a tríade missionária minha e sua: ir, orar e contribuir. Deus abençoe grandemente. A gente volta depois da mensagem. Prashandetia, Hiri e Pace Chofmeyu. Saudações e a graça do Senhor seja com todos vocês. Aqui é o reverendo Benilton. Eu estou trabalhando com a PMT, a Junta de Missões Presbiterianas Transculturais, há mais de 11 anos aqui na Albânia. Sou casado com a Nancy. A Nancy é argentina e nós temos uma filha com 17 anos, a Karen. E já quero agradecer ao pastor pelo convite, à igreja pelas suas orações. E, bom, esperamos que no decorrer desse período agora, da exposição da palavra do Senhor, o Senhor esteja ministrando a sua vida, a minha vida, desafiando para aquilo que Ele tem chamado para as nossas vidas na área missionária. Sem muita delonga, nós vamos estar trabalhando dois textos. Na verdade, vamos trabalhando um texto, um como introdutório, seria Lucas 9, de 57 a 62, e Lucas 10, de 1 a 4. Lucas 9 diz o seguinte: aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: deixe aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado olha para trás, é apto do reino de Deus. Nós vamos orar antes de seguir com o outro texto, mas que o Senhor realmente possa estar já falando aos nossos corações com o texto lido. Te rendemos graças, Senhor, por essa oportunidade que temos na Tua presença. Colocamos esse texto lido e os textos que vamos ler, a exposição da Tua palavra, com um guia do Teu Espírito Santo nesse período que temos agora como igreja. Que realmente o Senhor possa estar iluminando as nossas vidas, possa estar trazendo iluminação às nossas mentes e corações, para que não seja algo teórico, mas que venhamos a praticar de forma bem verdadeira a Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos seguir com um novo texto, o texto de Lucas de 1 a 4, e logo a gente vai estar trabalhando um pouco. Mas antes de ler, não sei se os irmãos perceberam, essa é a primeira introdutória de Lucas 9, de 57 a 62, que é conhecido como, são 3 pilares de desculpas para fazer missões. Isso se aplica muito nas nossas vidas hoje. Sempre buscamos ver os nossos próprios interesses antes de ver aquilo que Deus tem preparado para nós. Nossos afazeres é mais importante que missão, muitas vezes. A nossa família, nosso pai, que na verdade o que o texto está querendo dizer, que quando ele fala eu vou enterrar o meu pai, ele quer dizer o seguinte: não é que o pai está morto, ele vai esperar que o pai faleça para logo ele fazer missões.
E aquela outra despedir da família é não querer deixar a comunidade de amigos e famílias, o que a gente está, o nosso convívio, para fazer algo para o Senhor. Quando o Senhor tem um chamado para fora. Isso é bem claro. Porque no convívio do nosso próprio lugar, da nossa própria cidade, muitas vezes nós temos parentes, amigos ali próximos, que o que não iria impedir da gente fazer a obra de Deus. Mas o que Lucas ele trata de fazer aqui, nessa passagem com Jesus, é que existe muita parte de nós perguntas, ou, como se diz no português, situações que nos impedem de obedecer ao chamado de Deus. Eu espero que isso não esteja acontecendo com os irmãos, né? Mas isso acontece com muitas pessoas em vários lugares do mundo. Seguindo o contexto de Lucas 10, de 1 a 4, que é uma passagem super conhecida para muitos, diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os diante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde haviam que ir. E dizia-lhes: grande é, verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiro para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro em meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforjes, nem alpargatas, ou sandálias, em outras versões, e a ninguém os saudeis pelo caminho. É um texto conhecido, um texto que muitas vezes em missões a gente tem escutado aí, mas Lucas ele trabalha um chamado ou aspirante para a obra missionária, e isso é muito importante saber. Muitas pessoas se prendem e debatem sobre a questão das versões bíblicas ou alguns manuscritos que falam que é enviados 70 ou enviados 72, e muitos estudiosos pensam sobre isso aí. Na verdade, isso é um detalhe que a gente deveria passar por cima, 70 ou 72, porque na verdade temos a versão da NVI, em que ela fala que são enviados 72, a atualizada fala que é 70, e muitas vezes nós nos prendemos nesse detalhe aí e deixamos passar o essencial do que o Evangelho está falando. Ou aqueles estudiosos que tentam buscar algumas razões para tentar trazer uma noção maior para o Evangelho, então eles vão lá, isso é comparado com Gênesis 10, e tem lógica. Gênesis 10 fala das nações, na cosmovisão judaica, as nações, e esse é o ponto que a gente tem que colocar na nossa mente. Quando se fala de evangelização, 70, enviando a vários lugares, quer dizer nações do mundo. Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o chamado de Deus, é a missão de Deus enviando-nos para fazer a obra que Ele tem preparado para nós. Outro ponto importante que está nesses versículos aqui, e muitas vezes pessoas me perguntam: então eu não posso fazer missões porque o texto aqui fala que foram enviados de 2 em 2. Dois aspectos importantes para entender isso aqui. Na cultura judaica, primeiramente, vamos colocar esse primeiro, depois a gente coloca o outro que é tão importante, tal como. Na cultura judaica era necessário um aval, ou seja, uma outra pessoa confirmando aquilo que estava sendo falado. Então, quando Jesus envia de 2 em 2, Ele está trazendo aqui que aquela pessoa falante e o outro ia confirmar, tinha valor. Então, Deus traz através de Jesus, traz aqui uma amplidão muito grande para as nossas vidas. Ou seja, pregar o Evangelho sozinho e tendo sozinho uma coisa, tendo uma outra pessoa confirmando, na cultura judaica tinha um peso muito grande. Eu creio que na nossa cultura também. Por isso que muita gente, muitas vezes vão de igrejas em igrejas tentando buscar um aval para aquilo que tem no seu coração. Não é bem esse o caso. A palavra de Deus é verdadeira. E ela é verdadeira em qualquer lugar que você venha estar. Essa coisa de procurar, o pastor não prega aquilo que eu quero. A Bíblia ela foi pregada para ministrar o seu coração, e não para satisfazer os teus desejos. Por satisfazer desejos, muitas seitas foram criadas no mundo. Mas não é o outro ponto, vamos falar de missões aqui. Evangelização de todas as nações da terra, do mundo.
O segundo ponto de viagem 2 em 2 é algo muito importante para a gente, é o companheirismo. Quando a gente tem um apoio em situações diferentes, e tem alguém para orar, tem alguém para dar uma palavra de conforto, isso é muito gratificante. Jesus, conhecendo o ser humano muito bem, né, que ele foi criado por ele mesmo, ele traz isso, ele envia de 2 em 2 com esse pensamento: não vão estar só, vão ter alguém falando com ele, vão ter alguém ministrando com ele, vão ter alguém ao lado dele, sendo companheiro, sendo amigo dele. E isso a gente tem que levar muito a sério. Eu sei que tem algumas missões, tem algumas pessoas do mundo que tentam simplesmente fazer missões levando um missionário sozinho, e o missionário tem suas consequências. A nossa própria agência algumas vezes comete esse erro, mas eles estão corrigindo, estão tratando de levar a pessoa a trabalhar em equipe. E não quer dizer família. Porque tem a família, tá tendo o apoio da esposa. Eu creio que não é bem esse aspecto que traz o texto. O texto traz equipe, o texto traz uma outra pessoa, pensando que o matrimônio ele é um, né? Ele torna-se uma pessoa. E tendo uma outra pessoa, uma outra família, um outro conjunto para ajudar isso na obra missionária, isso é muito, muito, muito importante. O segundo aspecto que traz, além da validar o testemunho, e na verdade tem um terceiro aspecto que eu queria trabalhar aqui, é que nesse envio geral para missões, o centro não é o missionário, o centro é o próprio Deus, é a própria missão de Deus sendo enviada ali. E isso a gente tem que colocar muito claro na nossa mente e coração. Nós somos discípulos, nós somos chamados de Deus para ser testemunho dele, né? E para mostrar para o mundo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Ele continua sendo o centro de tudo, não temos que perder isso aí. Não é o que estamos fazendo, é Deus o centro de tudo. Ele é o Evangelho. A obra é dele e a missão é dele. Nós temos que ter muito claro isso na maneira de fazer missões. Não somente na Albânia ou em outros lugares, mas nos lugares onde nós estamos também, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso convívio diário, no nosso passear com outras pessoas. Temos que ter claro isso aí. Deus nos chamou para uma missão importante. Missão dele. E os discípulos tinham isso muito claro. E nós devemos ter isso muito claro no nosso coração, na nossa mente também. Dependência de Deus na missão. Deus nos chama e nós dependemos dele para fazer a missão que ele mesmo nos chamou. Muitos são os desafios, muitos são as coisas que temos, as barreiras que podemos encontrar. Antigamente as pessoas viajavam muito para chegar em algum outro lado. Hoje nós temos os aviões. Hoje, nessa pandemia que a gente está passando, temos os meios tecnológicos que nos ajudam a chegar em vários lugares do mundo. E muitas vezes a gente não usa essa situação para o bem. Nós preferimos reclamar como seres humanos do que usar isso para a pregação do Evangelho. Temos que ter muito cuidado. Deus ele tem um chamado específico para a sua vida, para a minha vida. E na sequência do texto, olha o que diz Lucas 10, 2 e 3. Ele diz o seguinte, a seguinte advertência diz aqui: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiro para meios de lobos. Interessante, né? Muito interessante. Com vista a melhorar os discípulos que foram enviados, ele está falando: olha, gente, a missão não vai ser fácil. A missão vai ser difícil, né? É uma coisa muito grande para se fazer. Mas ele fala: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Na realidade, a gente vê isso no Brasil, na Albânia, em vários lugares do mundo. Mas quem é? Alguma coisa tem que estar na nossa mente aqui. Quem está falando isso? Quem está falando dessa seara? Quem está enviando? Né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Uma frase: rogai, pois, ao Senhor de quem? Da seara. Quem mande trabalhadores para a sua seara. Muitas vezes, em várias situações,
nós queremos colocar isso como nosso trabalho, como nosso fazer, e esquecemos que é o trabalho de Deus, é a missão de Deus, é a seara de Deus, e aí nos dá uma posição muito forte, porque se é grande, quer dizer que vai ter resultado. Se a seara é grande, vai haver frutos, né? E esse Senhor mesmo da seara que está enviando, Ele está falando, rogai pois a Ele. Não tenho que chamar o meu amigo, tenho que chamar a Deus que envie pessoas para o campo missionário. Tenho que chamar a Deus que levante pessoas para estar ajudando nas atividades da igreja, evangelística da igreja. Mas muitas vezes a gente desafia a pessoa com o nosso ser e não pedindo da forma que deveria ser. E esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. A seara é do Senhor. O Senhor da seara é quem Ele que pede para enviar, pedimos para Ele, que é o dono da seara, para enviar trabalhadores para a sua própria seara. E se é grande, como falamos, tem resultado, tem frutos. A colheita vai ser fantástica. Muitas vezes a gente não vê no momento, mas ela está presente. Cristo mesmo está afirmando isso aí. Mas nessa caminhada, Ele está falando que não vai ser fácil. É uma caminhada difícil. E nós temos que ter atenção a isso aí, né? Lembrando de um texto, antes da gente seguir com outra passagem, um texto muito conhecido fala: sem mim nada podeis fazer. Não é verdade? A gente tem que colocar em missões, ou nas nossas tarefas missionárias, locais ou externas, esse pensamento: sem Deus, nós somos um zero. Precisamos de Deus em nós para que a própria missão dele possa acontecer. Nós precisamos de clamar a Ele, que é o dono da seara, para que envie trabalhadores para a seara que é dele. Agora olha como segue o texto. Ide, ou seja, vão. Eis que vos envio como cordeiro para meio de lobo. Então, claro, Senhor, ele não está falando que vai ser fácil. Ele está falando de dois animais aqui que não se dão, né? O lobo, um animal feroz, que traga quem? A ovelha, um animal dócil. Então ele envia ovelhas a meios de lobos. Você está falando que não vai ser fácil. Mas ao mesmo tempo, quem é que está enviando? E isso é um fator que a gente tem que ter em nossa mente e coração. Quem nos envia para a missão é o próprio Deus. Ele que nos está enviando para a missão dele. E ele, quando ele nos envia, mesmo tendo dificuldade, ele está conosco. Ele nos enviou, mas Ele está sempre conosco. Eis que vos envio. Ele nos está enviando. E quando Ele não envia para simplesmente ser tragado por esse lobo. Ele nos envia sabendo que Ele vai estar do nosso lado, nos ajudando, nos apoiando, 100%, porque a seara é dele. O interesse é dele. Aí então, pensando, pastor, então por que o senhor foi para a Albânia? Tem tanta coisa para se fazer aqui. Tem vocês. Não é só a responsabilidade minha, da minha família, ou de outros missionários que deixaram o Brasil para a Albânia ou para outros lugares do mundo. A responsabilidade da evangelização é nossa. E se Deus nos chamou, ou chamou algumas famílias específicas para trabalhar em outros lugares, vocês têm a responsabilidade de fazer missões aí. Não está falando que vai ser fácil. É difícil. Não sei falar. Deus é com vocês. Nós temos esse Espírito Santo que Deus enviou para estar não somente para consolar, mas para nos dirigir, para nos guiar a fazer a vontade dele aqui. Então, missão é uma coisa mais completa do que muitas vezes a gente pensa. Não, são alguns missionários. Não. A responsabilidade de missões é nossa como igreja. Nós temos essa responsabilidade de levar o Evangelho, até mesmo na Santa Ceia. Vocês lembram da Santa Ceia? Naquele texto famoso de Coríntios? Fala bem assim: vamos lembrar disso até que ele venha. E nós temos que anunciar esse efeito da Santa Ceia até que ele venha. Mas não é somente participar da Santa Ceia, é anunciar isso, é anunciar o sacrifício que Jesus fez por você e por mim. Isso é missões. Levar o Evangelho, a missão de Deus a outras pessoas. A minha casa, pessoas da minha íntegra, da minha família, mas também a outras pessoas que necessitam ouvir Deus. E aí vem uma parte que muitas pessoas debatem, mas é uma parte muito confortante. No versículo 4a ele fala: não leveis bolsa, alforje, nem sandálias.
Então, o que Lucas está fazendo aqui é um paralelo com o Sermão do Monte. Quando Jesus ele fala, olha, os passarinhos não tinham o que comer, ou não andeis ansioso com coisa algumas, trazendo aquele descanso ao Senhor, falar, os passarinhos, eles não trabalham, mas eles têm o que comer. Os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua riqueza, não conseguiu vestir daquela outra forma. E aqui ele está falando dessa mesma forma, não levei bolsas, alforjes ou sandália. Falou, opa, como é que eu vou fazer missões sem levar isso? Como que Jesus manda o pessoal ir para lá sem levar um mantimento, que é bolsa? As bolsas quer dizer comida, é onde eles levavam ali os mantimentos. Como que a gente vai para missões sem ter essa segurança? Alforje, na cultura hebraica, alforje era onde se colocava o dinheiro, guardava o dinheiro para os gastos do próprio andar das coisas. E as sandálias ali é a proteção dos pés, onde a gente está indo para lá, é a vestidura e a roupa. Gente, quando Deus ele chama para missões, Ele sustenta, Ele está conosco. Eu estou em missões, como eu falei para os irmãos, desde 1990. Houve situações em minha vida que não foi fácil, economicamente foi difícil. Eu lembro do nosso período aqui de Albânia, parte do nosso apoio econômico vinha, Deus usava igrejas do Brasil e igrejas da Argentina para estar apoiando aqui a gente. De repente, com todos os gastos que a gente já tinha fixos, casa, alugamos um lugar para fazer o trabalho de escola onde nós trabalhávamos, a minha esposa fica grávida. Parabéns, excelente notícia, nós estávamos esperando por um bebê e Deus nos deu um bebê. Mas a nossa finança da Argentina especificamente, que seria a metade, se tornou um quarto. Então, para outras pessoas, desespero. Pessoas da família nossa no Brasil desesperada. Opa, como vocês vão fazer? Tranquilo, gente. Deus nos chamou. E se Ele não envia o que é necessário para a gente continuar fazendo aqui na Albânia, é porque Ele não quer que a gente volte para o Brasil. Mas se Ele quiser, Ele vai fazer os meios. E nós continuamos por mais tempo aqui. A Karen nasceu em 2003 e nós ficamos ainda até 2008 antes de voltar para o Brasil para continuar com os pré-requisitos da APMT e vir para a Albânia para começar esse trabalho que a gente tem hoje aqui. Provisão. Deus, Ele cuida de nós. Não leveis bolsas. Ele vai estar cuidando de nós. Como comentei o Sermão do Monte, não é ansioso. Deus está cuidando de vocês. Isso não aplica só para missões, é para vocês. Em meio à pandemia aí, com toda a situação que está passando, muita gente sem trabalho. Muita gente sem trabalho. Pergunta é, faltou alguma coisa? Talvez para algumas pessoas de um estilo de vida mais alto, faltou aquele alimento especial. Mas Ele vai prover para que você tenha o necessário para você viver. Salmo 23, nós interpretamos ao Senhor, pastor, e nada me faltará. Na verdade, está escrito assim. Mas o entendimento do Salmo do Senhor é meu pastor. Eu não necessito de nada. O problema é que a gente tem muita teoria e esquecemos de colocar isso na nossa prática. Se o Senhor é o meu pastor e eu não necessito de nada, eu vou descansar nele. Deleite-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Ainda mais, é relacionamento. A gente trata de colocar para a nossa comunidade aqui na Albânia, nossa igreja aqui na Albânia, uma vida de relacionamento com Deus. Quanto mais você conheça a Deus, mais você vai poder não barganhar Deus, mas você vai ter intimidade com Ele para chegar ao coração dele e falar: Deus, o Senhor conhece muito bem você, as minhas necessidades. Ele conhece, Ele é soberano, né? Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. Bolsas, né? Primeiramente é bolsas, depois ele fala do alforje, que é a parte que está tocando no assunto de dinheiro também. Não sei como eu vou pagar a escola da minha filha. Nós escutamos isso em alguns missionários aqui. Mas no resultado, no final, a gente escuta falando: poxa, não sei como Deus usou pessoas, usou meios, e nós conseguimos pagar a escola da filha. Sempre foi assim. Ele cuida, Ele vê os meios, Ele cuida das nossas finanças. Ele usa igrejas como a de vocês, como outras pessoas, até pessoas não cristãs, Ele tem feito isso.
Porque a obra é dele, ele é o interessado que a obra cresça. Ele só quer ver disponibilidade na nossa vida em fazer, em obedecer aquele chamado dele. Ele está conosco. Ele está conosco. E a sandália é vestimenta, está tudo dentro. É um pacote, né? É todo um kit, né? Como está acostumado agora com um kit nessa pandemia, é um kit. Olha, alimentação está dentro, finanças, vou cuidar de vocês. E as suas vestimentas, as sandálias que não vão se gastar. Lembra do que aconteceu no deserto, aqueles 40 anos. As roupas não se gastavam, não se deterioravam. Por que Deus não pode continuar fazendo as mesmas coisas hoje? Ah, não, mas não vai gastar. Não, Ele vai suprir. Ele vai te dar até mais do que você precisa. Tem feito assim. Tem sido assim conosco aqui em Missões. O nosso gasto é absurdo. Não vim para falar de gasto aqui, mas é absurdo. Mas todo mês, especialmente nesse período de pandemia, todo mês vemos o milagre de Deus. Ou seja, nós começamos em fevereiro com a situação de primeiro blackout, né, lockdown, como vocês falam, shutdown, não sei como falam aí em inglês, que é o quarentena bem forte, né? E logo em junho, no meio de junho, foi que nós começamos a ter nossos cultos abertos. E eu creio que no Brasil também tenha acontecido de uma maneira diferente. Mas as igrejas não teve mais suas atividades de uma forma presencial. E eu vejo muitas pessoas reclamando: eu não sei como o Senhor vai fazer agora comigo. O euro disparou, tem uma desvalorização tremenda. As igrejas não estão tendo culto. Eu não sei como vai fazer. Aqui em Missões está escutando isso. Eu não sei como está aí no Brasil. E a nossa palavra é: Deus te chamou, Ele é com você, Ele vai suprir todas as necessidades para o trabalho dele, para que o trabalho dele possa ir à frente. Tem sido assim conosco. Nós não podemos reclamar de nada. Temos projetos contínuos aqui funcionando, especialmente projeto de saúde nesse período de dificuldade. A gente tem com o doutor Ricardo, que é reverendo também, que se dispôs a vir fazer a obra dele aqui, junto com sua esposa. Tem o reverendo Marcos, que está junto conosco também, a Claude, que é albanesa, junto com seu esposo. Ou seja, temos uma equipe com essa mentalidade, fazer a vontade de Deus aqui na Albânia e nos Balcãs. Nós temos saído daqui da Albânia para fazer a obra dele em outros lugares, com essa confiança que o Senhor, Ele é nossa provisão, que o Senhor, Ele é nossa provisão não somente financeira, mas é a nossa provisão material. Ele nos dá aquilo que nós precisamos para fazer a obra dele chegar até o último das nações. Agora vem uma parte que é muito difícil de entender no texto. Ele fala assim no final do versículo 4: a ninguém saudeis pelo caminho. Na nossa mente, na nossa cultura, é algo injusto. Como que a gente não vai cumprimentar alguém no caminho? Na cultura albanesa é difícil demais, porque você encontra alguém, algum conhecido, alguém que você está tratando de evangelizar, você tem que se aproximar dele, você tem que cumprimentá-lo a eles. Mas o que o texto está falando aqui, de saudez pelo caminho, é não perca tempo, invista em outros lados. E tem a ver com o cumprimento mesmo. Olha, para você ter uma ideia na cultura albanesa. Você não somente falar com a pessoa, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Você tem um diálogo nessa sua saudação com a pessoa. Como você está? Como vai a sua família? Como vai o seu cachorro? Estou exagerando, mas é por aí. Vão dar detalhes. Depois vem aquela parte de perguntas para você. Eles não se contentam com o simples olá, ou bom dia, ou Deus te abençoe. Não, tem que ter alguma coisa a mais. E na cultura daquela região do Oriente Médio é assim. É assim dessa forma. Então, não perca tempo se vocês vão ter a oportunidade de falar com outras pessoas. Não deixe que essas pessoas tirem do foco. É isso que Lucas está trazendo para a gente aqui nesse evangelho. Não perca tempo. Bata os chinelos e vai para outro lugar. Vai para frente. Tem alguém que necessita ouvir o evangelho de Deus. Ah, não, eu vou investir. Eu estou investindo aqui no meu chefe de trabalho, né? Porque isso acontece com muitas pessoas. Ele não é cristão. Então eu estou dando meu testemunho e eu creio que ele vai continuar. Quantas pessoas tem na empresa? Eu vou só investir no meu chefe? Será que esse investimento no meu chefe não é um interesse pessoal? Não, temos que ter cuidado.
tem outras pessoas ali. E outra coisa que a gente tem que colocar em prática nisso aqui: vida. Evangelismo é vida. Evangelismo é você vestir a roupa do cristianismo e andar segundo o Evangelho que tem chamado. Mostrar para as pessoas aquilo que Jesus tem feito, não somente com palavras, mas com ações. Muitas vezes nós temos dificuldades nisso. Saldez pelo caminho não é uma coisa exagerada de tratar mal uma outra pessoa, mas simplesmente deixar que aquilo que Deus tem no seu coração, aquele chamado de Deus para a pregação do Evangelho, supere aqueles desejos pessoais que você tem. Muitas vezes você vai numa casa aqui em Albânia e você cumprimenta a pessoa e fala: vem aqui, entra aqui, vamos tomar um café. E aí muitas vezes você termina falando de tantas outras necessidades, outras coisas, e não entra naquele assunto do Evangelho. Aí você fala: não, mas é uma porta que está abrindo. Estou de acordo, uma vez, duas vezes. Mas se você pregou o Evangelho e aquela pessoa se fechou, ora por ela. Vai buscar outra oportunidade em outro lugar. Deixa Deus atuar. Ou seja, não saldeis no caminho, é isso aí. Não perca tempo. O Evangelho, a pregação do Evangelho, ela tem uma urgência. E Deus necessita isso, tendo desafiado a fazer isso mais na frente. Então, estamos concluindo já. Estamos concluindo. Eu creio que é muito importante entender qual é a minha posição, qual é a sua posição em tudo isso. Né? Nós temos claro, não é fácil, mas Deus é o Senhor da obra. Ele é o Senhor da seara. Né? E o Senhor da seara é aquele que provê, aquele que cuida até o final da colheita. E quando vai ser isso? Na vinda do Senhor. Mas pastor, o senhor não entende, nós estamos passando por um problema muito difícil. Nós estamos vivendo aqui na Albânia. A pandemia, ela não é uma pandemia só do Brasil, ela é uma pandemia mundial. Nós estamos passando situações bem difíceis, delicadas aqui também na Albânia. Mortes aqui, talvez não na proporção do Brasil, porque é um país menor. Mas temos que estar orando mutuamente uns pelos outros por essa situação. Mas não perder o foco que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a seguir esse chamado que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas como igreja, a fazer a vontade dEle, que é boa, que é verdadeira, que é eficaz. E Ele, que nos chamou, vai estar conosco, mesmo sabendo que existem lobos por aí. Ele vai estar conosco, nos guardando, nos cuidando, em meio a qualquer tipo de dificuldade que tenhamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos traga ânimo para fazer a vontade dEle, seguindo à frente. Amém? Vamos estar orando, depois eu vou falar só um pouquinho mais do que a gente está fazendo aqui na Albânia, e assim a gente conclui a nossa participação com vocês. Senhor, muito obrigado pelo desafio que a Tua Palavra traz para nós. Muito obrigado porque realmente temos uma clareza mais ampla desse chamado que o Senhor tem não somente para alguns, mas tem um chamado para a Tua igreja, que é fazer a pregação do Evangelho em todas as partes que o Senhor tem colocado nos nossos corações ou nos tem desafiado. Trabalho, escola, dia a dia, férias. O Senhor está conosco. O Senhor nos chama para fazer essa diferença. Ajuda-nos, Senhor, porque sem o Senhor conosco, nós não podemos fazer nada, como disse. Sem o Senhor não podemos fazer absolutamente nada. Nós precisamos da intervenção Sua, Senhor, em nossas vidas, para que o Seu Evangelho possa ser pregado de uma forma eficaz. Continue conosco, Deus, nos guardando, nos protegendo. Abençoe a Tua igreja. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro já obrigado, pelo privilégio que a gente teve de estar juntos. Espero que o Senhor realmente possa estar impactando a sua vida, possa estar levando a fazer ainda mais aquilo que Ele tem chamado para a sua vida de maneira pessoal, familiar, como igreja. Tá bom? Então, Albânia. Onde fica a Albânia? Alguns estão perguntando. Leste europeu, região da Península dos Balcãs. Os Balcãs são as cadeias de montanhas que terminam os Alpes suíços ali, entre Croácia e Eslovênia, e ela vai até a Grécia. Então são vários países, os países antigos Yugoslávia formam parte dessa região nossa aqui. Mas a Albânia é um país peculiar dentro de tudo isso aí. Um país sofrido, um país que teve o privilégio de ter Paulo com sua equipe evangelizando aqui, Romanos
15, 19, ele fala sobre isso aí, os ilíricos, né? Com sinais de prodígio, que desde Jerusalém até os ilíricos, ao redor dos ilíricos, tenham pregado o evangelho. Paulo, ele plantou 4 igrejas aqui, mas a Albânia ela passou por um problema muito grande, que foi os otomanos, os turcos otomanos, eles conquistaram a Albânia, tentando chegar com a expansão do islamismo na Europa, e aqui na Albânia eles ficaram 490, 500 anos de domínio, trazendo a sua religião, impondo a sua religião, o islamismo aqui. Então o país da Albânia é um país com a sua maioria islâmica ou muçulmana, mas o Senhor tem feito coisas grandes nesse período. Nós trabalhamos na Albânia como família em 2 etapas, de 2000 até 2008, trabalhando com a Missão Jucum, na área de evangelização e treinamento, e de 2011 até o momento, nós estamos com a APMT plantando igrejas. Essa de onde você está falando é a Igreja Presbiteriana da capital, é a primeira igreja presbiteriana da capital. Nós temos uma outra congregação que há um ano ela está em atividade, em um bairro às aforas de Tirana, e estamos orando por um novo trabalho. A ideia é essa, pregar, levar o evangelho até as últimas pessoas que for necessário. A igreja presbiteriana está debaixo de uma organização que chama Fundação Presbiteriana Albanesa, é como se fosse uma ONG. Essa ONG, nós temos várias atividades servindo à comunidade, que seria uma estratégia para trazer as pessoas até aqui, dando cursos de computação, violão, inglês, espanhol, hidráulica, elétrica, carpinteria, entre outras coisas. Nós tratamos de dar cursos na fundação, utilizando o prédio, para que as pessoas possam vir para aqui e a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais aberto. É de um bairro 100% muçulmano, o próprio dono desse prédio aqui, ele é muçulmano, ele é de origem muçulmana, mas é uma pessoa que a gente tem dado o nosso testemunho de vida, nós temos falado do Evangelho para ele e estamos orando para que o Senhor faça uma intervenção na sua vida, no seu coração, se assim ele é parte dessa família eleita do Senhor. Temos dentro da fundação, nós criamos há vários anos o projeto Saúde Alegre, que começou Saúde Alegre para a Albânia e hoje ela se estendeu para os Balcãs. É um projeto em que profissionais da área de saúde vêm do Brasil, entram em contato conosco, vêm do Brasil e em um período de 2 semanas nós fazemos um trabalho evangelístico social, não nessa igreja somente, mas no país como um todo e agora nos Balcãs. Nós tivemos o privilégio de trabalhar na Sérvia, trabalhamos em Kosovo, na Macedônia, em Montenegro e em Sérvia, e tínhamos para esse ano um grande projeto, que é um projeto que ele é contínuo. Pessoas podem entrar em contato, eu quero ir passar 2 semanas com vocês agora. Ok, temos um caminhão, que ele é uma clínica dentária, e nessa clínica dentária a gente tem 2 cadeiras onde podemos atender o máximo de pessoas em parceria com outras igrejas evangélicas do país e em outros países aqui vizinhos. Esse ano nós suspendemos por causa da pandemia, não vai ser possível ter o projeto na Sérvia e na Albânia como era previsto, porém é um projeto contínuo, como falei. Vocês são muito bem-vindos a somar conosco. Eu quero visitar a Albânia. Muito bem-vindo. A Albânia é um país lindíssimo. Eu quero passar minhas férias na Albânia. É um país lindíssimo. A Grécia, vizinho da Grécia. O mar da Grécia é parte desse mar aqui. Então, em um outro momento, uma outra oportunidade, de uma maneira pessoal, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, o pastor tem o meu contato. Entre em contato com ele, pegue o contato da gente. Nós aqui da Albânia, e a gente pode organizar alguma coisa, turismo também. Aí você faz um turismo e dá uma assistência aqui para a gente ver o que a gente está fazendo, tá bom? Que o Senhor nos abençoe muito grande. Um beijão no coração. Zot e o Bekoft. O Senhor nos abençoe. Amém? Como foi abençoada a mensagem do pastor Benilton, compartilhando conosco as experiências incríveis que ele tem visto e vivido lá na Albânia, pregando o Evangelho do Senhor. Como é difícil, como são muitos os desafios. Você viu quantos desafios? Mas uma coisa a gente tem a certeza, o Senhor da missão é Deus. Nós somos instrumentos. E não há privilégio maior que poder colaborar, contribuir com a expansão do reino de Deus. Você lembra daquela tríade no começo da nossa live? Ir, orar e contribuir. Indo, orando e contribuindo. Seja um missionário, seja parceiro de missionário. Contribua, ore pelos missionários e pregue o Evangelho onde você estiver. Vamos continuar a semana inteira, a semana missionária,
e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por este momento em que fomos desafiados para pregar o Teu Evangelho, para sermos missionários do Senhor. E neste momento nós pedimos uma bênção especial pelo Benilton, por toda a família dele. E nos abençoe, para que o desejo de sermos missionários alcance o meu e alcance o nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Querida irmã, Deus abençoe a sua semana inteira, então, a semana missionária. Você vai conhecer campos, pastores missionários que pregam o Evangelho em terras tão distantes como essa que o Benilton está lá na Albânia. Forte abraço a todos, oremos, preguemos o Evangelho e tenhamos o desejo de contribuir com os missionários que estão evangelizando o Brasil e o mundo. Forte abraço a todos. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração, o seu comentário, que nós vamos orar por você durante a semana. Forte abraço a todos. Deus nos abençoe.